Oi, gente, tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem. Estou gravando esta palavra hoje, como vocês podem ver, à noite, porque tive um tempo disponível somente agora. Hoje aproveitei para evangelizar na minha casa. Então, no momento que era para eu fazer esse vídeo, fui ter um diálogo com meu filho, porque a gente, como mãe, nós não podemos desistir de conduzir os nossos filhos a conhecer a palavra de Deus, porque é só através da palavra de Deus que somos atraídos ao Pai. Nós, como filhos amados, precisamos estar atentos às nossas famílias, os nossos filhos, como estão sendo guiados nesse mundo que está tão triste, né? Onde eles veem pessoas de padrão muito alto em pessoas de um coração tão ruim. Então, nós como pais temos que estar atentos a isso, pois o inimigo ele entra por brechas. E nesses assuntos, nós como pais somos conhecedores de como ele age. E muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos vivam a vida dentro do erro, porque nós não temos um tempo para falar do amor de Deus por ele, que tudo o que existe nesse mundo aos nossos olhos, nem tudo isso é a vontade de Deus. Porque nós vemos pessoas muito ricas, muito ruins de corações, que era para ser o contrário, né? Pessoas abençoadas de um coração ruim. Então, como que os nossos filhos vão entender que esse mundo precisa de pessoas boas? Porque quando vemos uma pessoa de um padrão financeiro alto, nós cremos na nossa cabeça que é abençoado por Deus, mas nem tudo é bênção de Deus. Porque tudo aquilo que nós conseguimos nesse mundo com a desgraça dos outros, isso não é bênção. Isso não é dinheiro abençoado. Então, nós temos que ter muita sabedoria e saber discernir o que é vindo do Pai e o que é vindo do mundo. Porém, como nós conseguimos viver isso? Somente através do conhecimento da palavra. Quando nós somos atraídos pelo Pai para viver uma vida nova, uma vida longe do pecado. E nós, muitas vezes, nós não temos essas respostas aos nossos filhos. Então, hoje, eu conversando com meu filho, e ele falou: mãe, existe muita gente ruim com muito dinheiro. E eu dei vários exemplos sobre pessoas que conseguem ter uma fortuna com a desgraça dos outros. Quando uma pessoa ela não se preocupa de onde vem
o dinheiro, ele não é merecedor. Então nós, como pais, às vezes precisamos calmar os nossos corações para evangelizar os nossos filhos, ensinando eles que vale a pena sim lutar pelo céu. O céu é um desafio, mas é um desafio necessário. Aqui essa vida é muito curta, perto da eternidade. E como no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 44 ao 51, nós vamos ver que nós literalmente não é por força do nosso braço, mas por graça do Senhor. Nós, muitas vezes, deixamos que o mal entre em nossa casa porque não fomos atraídos por Deus. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus é aquela que deixa muito claro o que vale a pena e o que não vale a pena nessa nossa vida. Então, hoje eu tive que fazer esse vídeo à noite porque eu gostaria muito, porque é continuação do evangelho de ontem. Porém, tive que dar uma paradinha, uma observada na minha casa para depois eu viver junto com vocês essa passagem. Amém? Vamos pedir que o Espírito Santo desça sobre nós, abençoando a nossa leitura e nos abrindo a uma palavra abençoada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. É uma oração linda, né, gente? E nós temos que aprender a pedir ao Espírito Santo que nos dê clareza, para que nós possamos ser atraídos pelo Pai, porque nós vamos ser livres para viver a vontade de Deus através da leitura da Bíblia. A palavra, ela todos os dias está no nosso caminho. Só que nós temos que ser atraídos. Não é por mérito nosso. A palavra de hoje deixa bem claro. Nós somos chamados. É como eu falei ontem. Nós procuramos um templo de oração, nos abrimos e somos atraídos por Deus. Ele abre caminhos para que nós possamos conhecer a vontade dele. É muito difícil viver longe de Deus, mas com a palavra de Deus na nossa vida, nós temos uma facilidade maior de viver esse refrigério de Deus. Amém? Pegue a sua Bíblia, vamos meditar nesse evangelho maravilhoso de João, capítulo 6, do 44 ao 51. Eu vou até começar um pouquinho antes para ficar mais claro, tá bom? Jesus respondeu-lhe: não fiqueis a murmurar entre vós.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e nele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, porque só viu o Pai aquele que vem de junto de Deus. Na verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Anúncio da Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, para a vida do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como é perfeito você entender que o Senhor, Ele escolhe, Ele nos atrai. Às vezes eu me pego pensando o que eu estou fazendo na frente dessa tela. Como eu vim parar aqui? Aí, através dessa passagem, eu vejo que, literalmente, não é por mim, mas pelo Espírito Santo que vive em mim. Eu sou atraída pela palavra de Deus, pelo Pai, a viver essa fase na minha vida. Nós temos um Deus que atrai todo aquele que Ele quer. Então, é maravilhoso saber que o Senhor escolhe e capacita as nossas vidas. Eu peço sempre que o Espírito Santo me capacite, que fale em mim, porque quando eu falo, eu erro. Agora, se o Espírito Santo me usa para falar em mim, eu sei que será frutífero. Estou vivendo uma nova fase na minha vida, porque a palavra de Deus ela deixa bem claro que precisamos andar sobre a proteção de Deus. Mas eu hoje entendo que não é porque eu quero, não é porque eu consigo estar aqui na frente dessa tela, mas por graça de Deus, Ele me escolheu para estar aqui falando com pessoas sobre Ele. O Senhor, Ele me envia a palavra todos os dias pela minha igreja, mas em toda denominação existe uma palavra diária. Então, que nesse momento eu peço que você viva cada dia a vontade de Deus e deixa ser tocada por Ele. Deixa que Ele te atrai a viver uma vida melhor, uma vida onde plantamos coisas boas para colher o céu. Nessa terra é uma aflição, porém conquistamos
a eternidade vivendo uma vida dentro deste propósito lindo de salvação. Eu fiquei assim impactada em saber que o Senhor me atraiu. Que eu estou aqui na frente dessa tela falando do Senhor porque Ele quis. E eu espero sinceramente que vocês façam a mesma escolha. Deixa o Senhor tocar cada coração. Deixa que Ele te atrai. E você conhecerá o amor de Jesus. E Ele te mostrará o caminho de volta para o Pai. Eu luto pelo céu e eu espero sinceramente que você também lute. Lute muito, porque o céu é muito caro. Nós fomos comprados por preço de sangue, morte de cruz. Então nós precisamos valorizar tudo isso para que nós merecemos o céu. Que bom que nós podemos começar a colher aqui, mas que nós damos continuidade no céu. Que nós possamos chegar no céu e ver a nossa família ali. Que o Divino Espírito Santo chegue um dia para nós e nos mostre vidas que nós conquistamos para Deus através da palavra. É um prazer falar de Deus. É um tempo que eu dedico na minha vida e eu tenho certeza, é o melhor tempo da minha vida. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui vivendo comigo essa palavra. Eu espero sinceramente que vocês leem a Bíblia. A Sagrada Escritura é um manual de santidade e nós temos que viver essas palavras todos os dias, não nos deixar vencer por ela. As durezas da vida, elas existem, mas elas têm que perder para as coisas grandes do céu. Um beijo no coração, fica na paz, se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos e nós vamos viver e deixar-nos ser tocados pelo Pai. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar uns céus de glória no último dia. Mas que isso tem um preço, nós sabemos. Sim, tem um preço altíssimo. A renúncia do pecado. Que nós possamos nesse dia ser tocados pelo Espírito Santo e viver um tempo de graça na nossa vida, longe de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Que nós estejamos cada dia mais perto. Eu vou ler aqui um pedacinho junto com vocês, que para mim foi assim, a virada de chave dessa passagem hoje. Todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, porque só viu o Pai aquele que vem junto de Deus. Então, só Jesus veio de junto do Pai. Porém, nós aprendendo a palavra, vivendo a palavra, ouvindo Deus, vai se aconchegar a Jesus.